Seu celular ganhou 4 rodas? Isso mesmo, a terceira maior fabricante mundial de celulares resolveu virar uma montadora de veículos. Me acompanhe e descubra agora porque isso mudará o jogo da indústria automotiva, pois a iniciativa da Xiaomi mudará a forma que o mundo produz veículos e como será o automóvel daqui para frente. Algo que influenciará inclusive os carros aqui do Brasil. Então bora pro vídeo que eu lhe explico o porquê. Pode até ser que você não conheça a Xiaomi, pois é uma empresa relativamente nova. Lançou seu primeiro celular, o Xiaomi Mi 1, há 11 anos e foi um sucesso imediato de vendas, vendendo no lançamento mais de 300 mil unidades em apenas 34 horas, pessoal. De lá para cá, a empresa não parou de crescer e hoje tem 14% do mercado global, ou seja, do mercado do mundo todo, de celulares, atrás apenas das gigantes Samsung e Apple. Depois da Samsung e da Apple, o terceiro celular mais vendido do mundo é algum modelo da Xiaomi. E não é só no mundo que a Xiaomi é grande. No Brasil, ela é a quarta do ranking em vendas. 1 em cada 10 de vocês que está assistindo esse vídeo está vendo ele em um celular da Xiaomi. E por que ela entrou no mercado de carros elétricos? Bom, primeiramente, se você não conhece ainda o que é um carro elétrico é bem mais simples de se construir que um carro a combustão, pois troca um motor a combustão, câmbio das marchas, alternador, tanque de combustível, sistemas de alimentação por um simples motor elétrico e, é claro, baterias bem maiores do que um carro a combustão normal. Se você quiser saber mais sobre o assunto, confere depois esses 2 vídeos aqui do canal, que lhe garanto que você vai se surpreender com a velocidade do crescimento dessa tecnologia. Mas o que isso tem a ver com celulares? Simples, pessoal. As pessoas passam mais tempo neles, nos celulares, do que nos carros. Bem mais tempo. Você deve, inclusive, estar vendo este vídeo em um celular. O que nos leva à pergunta do porquê, então, a terceira maior fabricante mundial de celulares resolveu produzir carros. E que carro! Este é o SU7 da Xiaomi, o carro mais falado e criticado no momento na internet mundial. Falado porque é o carro elétrico com mais poder tecnológico já desenvolvido. Você que gosta de tecnologia vai se surpreender com o que ele tem de novidades. E criticado, bom, as imagens falam por si só. Esta é a frente do novo carro da Xiaomi. Opa, me enganei. Essa é a frente do McLaren. Essa é a frente do Xiaomi. De lado, o novo carro da Xiaomi tem linhas bem fluidas e aerodinâmicas. Ai gente, me desculpa, me enganei de novo. Essa é a lateral do Porsche Taycan. Esta aqui é a lateral do Xiaomi SU7. Bom, e na traseira temos um novo design bem diferenciado. Pera. Este é o design do norte-americano Lincoln. Gente, desculpe a confusão. Esta é a traseira do SU7 da Xiaomi. Entendem por que os memes da internet caíram matando o carro? Ele é literalmente um copia e cola de design de outros modelos. Não dá nem para falar que é inspiração de design, né, pessoal? Por mais que a Xiaomi pregue que se inspiraram no design orgânico da natureza, da água, das pedras, parece muito mais um copia e cola de outros carros, não é mesmo? Já no interior, sim, um design único bem diferenciado, pois é basicamente com o interior que a Xiaomi se preocupou. Além, é claro, de ter se preocupado muito com a tecnologia que está presente neste carro. Não é que o exterior seja feio, mas como acabamos de mostrar, ele não tem muito nada de novo, né, pessoal? Parece realmente uma cópia ou inspiração de outras marcas. Só que este interior responde para nós por que a Xiaomi resolveu produzir carros. Primeiro porque ela é chinesa, certo? E isso, gente, faz toda a diferença. Pois na China, ao contrário, bom, pelo menos por enquanto, ao contrário do resto do mundo, o interior do veículo e a tecnologia dentro do carro é o motivo que define a compra do carro. Design do carro, potência, 0 a 100, economia, não são as principais prioridades. Por isso que painéis digitais com telas centrais gigantes e a preferência por sedãs com amplo espaço atrás são os principais motivadores de compra do chinês. Tudo tem que estar conectado e à disposição do motorista e dos passageiros. Tanto que painéis digitais com telas grandes são encontrados desde carros elétricos de entrada como o BYD Dolphin e até o novo supercarro sedã
da Xiaomi? Pois na China, pessoal, além do chinês gostar muito de tecnologia, ele passa boas horas dentro do carro para ir voltar ao trabalho. Pois mesmo com belíssimas e novas autoestradas, 260 milhões de chineses, mais pessoas do que todo o Brasil junto, vivem em apenas 15 cidades na China, pessoal. 7 dessas cidades são maiores do que a cidade de São Paulo. É como se o trânsito pesado aqui da capital paulista se teletransportasse para toda a grande metrópole da China. Com isso, o chinês passa algumas horas diárias no seu carro, a tal ponto que os carros mais vendidos têm função karaokê. Pois é, um dos motivos dos carros elétricos da Volkswagen serem um fracasso de vendas na China não é o preço, é que eles não têm função karaokê. Mesmo depois da Volkswagen ter dominado o mercado chinês por décadas, começando lá atrás com o Santana, hoje a Volkswagen não para de cair nas vendas, porque a preferência do consumidor é por mais tecnologia. Ou seja, para a Xiaomi, começar a vender carros é estender o uso do celular do seu cliente para além do celular, ampliando a gama de produtos e fidelizando ainda mais o seu cliente. E vejamos como ela fez isso. Pois, para quem chegou agora no mercado automotivo, ela chegou chegando do mesmo jeito que chegou no mercado de celulares lá em 2011. Os concorrentes que se cuidem. Pois a Xiaomi investiu 10 bilhões de yuans, a moeda chinesa, no desenvolvimento do carro. 10 vezes mais do que as montadoras gastam num carro equivalente. É algo em torno de 7 bilhões de reais, pessoal. Valor superior ao que vale hoje a fabricante de ônibus Marco Polo. Inteira, toda a fábrica da Marco Polo, a Marco Polo toda, não vale o que a Xiaomi gastou só para desenvolver este carro. E este valor foi bem gasto na tecnologia embarcada do carro e no motor elétrico do SU7. Se por um lado o design parece cópia ou inspiração de várias marcas, o seu design aerodinâmico foi muito bem projetado, pois a Xiaomi pretende se distinguir ainda mais dos concorrentes com o melhor coeficiente aerodinâmico do mundo. O coeficiente aerodinâmico do SU7 é de apenas 0,195, supostamente o mais baixo entre os carros de produção, globalmente falando. E para aproveitar bem esse coeficiente aerodinâmico e impulsionar o carro de forma mais fácil contra o ar, o Xiaomi SU7 possui motores elétricos de ímãs permanentes, amplamente reconhecidos como os tipos mais eficientes e potentes. O carro possui duas versões. A versão de entrada do Xiaomi SU7 é equipada com 2 motores elétricos, ou seja, um em cada eixo, proporcionando tração integral, que entregam 299 cavalos de potência e 40,7 kgfm de torque. A autonomia é de 668 km no ciclo chinês, fazendo um 0 a 100 em 5,2 segundos. Esta versão conta com baterias fornecidas inclusive pela BYD, fabricante de automóveis elétricos que já está inclusive presente no Brasil. Já na versão Max do SU7 é que aí sim chegamos aos números impressionantes, pois os 2 motores elétricos somados produzem então 673 cavalos e impressionantes 85,4 kgfm de torque, fazendo um 0 a 100, pessoal, declarados de 2,85 segundos. 1, 2, 3. O Xiaomi já está a 100 por hora. Já passou de 100 por hora enquanto eu continuo conversando. É, pessoal, é muito rápido. Gostou dessa aceleração absurda? Então já acelera o seu dedão, o tapa no like, cara legal aqui pro canal, para ajudar a gente a levar esse vídeo para mais caras legais como você. O motor elétrico da versão Max tem inclusive um nome bem sugestivo, Super V8. Sim, o motor elétrico mais potente se chama V8. Só pode ser deboche dos chineses aos americanos, mas ele merece atenção, bastante atenção, pois ele gira, pessoal, até 27.200 rotações por minuto. Para ter um paralelo, os nossos carros normais hoje a combustão giram no máximo a 9.000 RPM. Isso, por exemplo, um Civic Si. Nosso carro comum 1.0 gira de 6 a 7.000 no máximo. Para ter uma ideia de quanto isso é um monte, nem os motores da Fórmula 1, no auge dos motores V10 aspirados, chegavam a tanto, pois eles giravam a apenas 20.000 rotações por minuto. Na Fórmula 1, pessoal, na Fórmula 1 girava menos,
e são 4.000 giros a mais que o mais potente Tesla em produção, o Model S Plaid, que com seus 3 motores elétricos entrega incríveis 1.034 cavalos, mas giram no máximo a 23.300 rotações, 3.900 rotações a menos do que o motor da Xiaomi. Esta versão Max mais potente utiliza baterias da CATL de 101 kWh, capazes de proporcionar uma autonomia de 800 km no ciclo padrão chinês. Aí você torce o nariz, né? Ah, vai levar uma vida para carregar uma bateria tão grande. Pois veja bem, numa estação de carregamento rápido, 80% da bateria, ou seja, uma possibilidade de 640 km de autonomia, são carregados em apenas 30 minutos, pois ele possui um sistema de recarga rápida que permite carregar muito mais rápido do que o usual. Para ter uma ideia, em apenas 5 minutos você consegue adicionar 220 km de autonomia. Em 15 minutos, 510 km. Ou seja, nos mesmos 15 minutos, mais ou menos, que você gasta num posto para abastecer o seu carro a gasolina, o Xiaomi já tem uma autonomia elétrica de 500 km. Aí você torce o nariz de novo. Ah, mas baterias de lítio poluem o mundo em sua fabricação. Sim, e pensando nisso, a Xiaomi priorizou o uso de materiais reciclados na produção de todo o seu carro, como alumínio, aço e plásticos reciclados. E com uma experiência a bordo, um interior do veículo pensado para ser uma extensão do seu celular, que tal uma extensão de 16 polegadas, com tela de resolução de 3K. Gente, é uma experiência visual envolvente. Pra lá de envolvente. E sabe aquela parte que falamos de pensar no cliente, no usuário do produto acima de tudo? Pois bem, você já deve ter visto por aí várias marcas, por exemplo, sumindo com os botões, qualquer tipo de botão, ao colocar as grandes telas touchscreen das multimídias. Tem montadora por aí que sumiu até com os botões do ar-condicionado. Imagina o dia que a tela buga ou quebra. Adeus ligar ou mudar o ar-condicionado, né? Pois a Xiaomi imaginou. Se você preferir, você usa a tela touchscreen. Ou, se você preferir, você usa os botões. Eles estão lá, fazendo parte do belo design do interior. Mas caso você não seja um cliente do celular da Xiaomi, não se preocupe, pois essa belíssima tela é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. A central multimídia, na verdade, o carro todo, se conecta e entende automaticamente o seu celular da Xiaomi assim que você entra no carro. Por exemplo, você desce do elevador ouvindo o seu Spotify ou ajustando o GPS do seu destino e ao entrar no carro, o som passa automaticamente para os belíssimos alto-falantes da Harman Kardon. Com 12 alto-falantes e um subwoofer, o sistema proporciona um som de alta qualidade e imersão. Para ter uma ideia, ele é compatível inclusive com a tecnologia Dolby Atmos, a experiência envolvente do áudio surround que encontramos nas melhores salas de cinema, tornando cada viagem, cada momento de direção a bordo de um Xiaomi uma experiência única para ouvir música, assistir filmes ou até jogar videogame dentro do carro. Sério, gente, Dolby Atmos, o som das melhores salas de cinema no seu carro. Eu provavelmente deixaria de assistir os filmes na sala para ir ver eles lá dentro da garagem, né? O Xiaomi SU7 já emprega o novíssimo sistema operacional HyperOS da Xiaomi, projetado para as novas gerações de celulares. Esse novo sistema operacional da Xiaomi foi projetado para oferecer um hiper desempenho, fluidez e conectividade entre smartphones e a integração com a internet das coisas, inclusive com inteligência artificial, se destacando na melhoria de desempenho e na integração entre diferentes dispositivos. Para rodar este sistema novo, o Xiaomi SU7 emprega o processador Snapdragon 8295 da Qualcomm, que foi projetado especificamente para o uso em automóveis. Para quem aí é do mundo da tecnologia dos celulares, com certeza já ouviu falar do nome Snapdragon, o processador, o chip presente na maioria dos celulares top de linha. Mas para quem é do mundo dos carros, pode não ter nunca ouvido falar, pois são poucos automóveis que já empregam processadores tão potentes. Só que isso se fez necessário no Xiaomi para rodar as múltiplas tecnologias que o SU7 oferece. Só que não é o bastante, gente, pois além disso, ele tem 2 chips da NVIDIA. Sim, a NVIDIA, aquela fabricante de placas de vídeo de videogame, são 2 chips NVIDIA Orin X com um poder de computação total de 508 teraflops. Isso é coisa pra caramba, gente.
E para que isso está lá? Para jogar videogame? Não, para rodar o sistema de condução inteligente, o sistema de condução autônomo. Pois a Xiaomi instalou o que há de mais moderno em sistema de radar no SU7. Literalmente um radar a laser, o LiDAR, capaz de captar múltiplas informações ao mesmo tempo, para o carro dirigir sozinho. Mas não é apenas dirigir sozinho na estrada, seguir o fluxo do trânsito. Que tal você chegar num shopping, aquele que tem que subir vários e vários andares, várias voltas e mais voltas, para então começar a procurar uma vaga, mas na prática, e se você pudesse apenas largar o seu carro na entrada do shopping e ele se guardar sozinho para você? Cuidado, alerta de cenas fortes. Provavelmente você só viu cenas como essa em filmes de ficção científica. Mas agora são uma realidade, pessoal. Muito legal, né, gente? Então já deixa o seu like de cara legal aqui pro canal, comenta o que você achou deste novo lançamento da Xiaomi e compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois assim você leva este vídeo a mais caras legais como você. Impressionante, não é? O sistema de direção autônoma do Xiaomi é definitivamente impressionante. Mas sabe o que é mais impressionante? É saber o porquê este lançamento vai mudar o jogo de xadrez automotivo. Pois ele trouxe uma peça estranha, o Mi, o coração chinês, para o tabuleiro de xadrez. Sabe quantas fábricas a Xiaomi construiu para fabricar o seu novo carro? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Só acertou quem pensou nenhuma. Isso mesmo, nenhuma. Pois ela contratou a fabricante BAIC chinesa para fabricar para ela os seus veículos. Ela não diz porquê e nem confirma publicamente o contrato com a BAIC, mas a gente pode inferir dois motivos por que ela fez isso. Primeiro, o mais óbvio, ela quer entrar num novo mercado, ela não era uma montadora automotiva. Acertar com o produto já é uma grande dúvida. Imagine então construir uma fábrica para fabricar este veículo. Afinal, produzir 10 mil carros, 100 mil carros, 1 milhão de carros? É uma senhora dúvida, não é? Terceirizando a produção, ela não tem que ficar mais com esta dúvida, e ela pode se focar no que ela é boa no desenvolvimento deste novo carro, que é o segundo motivo pelo que a Xiaomi não ter uma fábrica de carros neste momento. Em vez de se preocupar em como ele será fabricado, ela se preocupou em como ele foi desenvolvido. Pois lataria, você terceiriza. Bancos também, pneus você compra da Michelin ou de qualquer outra fabricante. É só escolher que marca você quer. As baterias, assim como quase de todos os carros elétricos, são da CATL ou da BYD. Segundo o próprio Lei Jun, o fundador do grupo Xiaomi, criar o novo carro foi sem dúvida um desafio. Mas eles têm uma grande vantagem, pois segundo ele, os carros elétricos de hoje essencialmente são uma integração da indústria automobilística e da indústria eletrônica de consumo, da qual eles entendem muito bem. E você, o que acha da Xiaomi? Vai conseguir ter sucesso no mercado de carros também, assim como ela cresceu, se expandiu no mercado de celulares? Pois o CEO da Xiaomi, o Lei Jun, tem altas expectativas, dizendo que a empresa pretende estar entre as 5 maiores fabricantes mundiais de carros daqui a 15 ou 20 anos. Pois ao se focar na eletrônica, no software embarcado e no motor revolucionário de 27 mil rotações, locais onde a Xiaomi poderia se diferenciar no mercado e trazer o apelo da marca Xiaomi para vender carros, ela o fez e com bastante apelo. E isso muda o jogo, gente, pois abre o olho de muita empresa por aí, que até então não era concorrente tradicional do mercado de veículos. Afinal, quem pode ser a concorrente de amanhã da Volkswagen, da Toyota, BMW e companhia? Que tal a Apple? A Google? A Samsung? Só pelo amor de Deus, Microsoft, não me lance um Windows Car. O movimento mundial de eletrificação dos veículos tende cada vez mais a trazer novas marcas ao mercado de veículos ou para fora dele. Pois foi o que aconteceu com a Tesla, por exemplo, que deixou de ser Tesla Motors para se tornar Tesla Inc. Ou seja, a Tesla de hoje é uma empresa de tecnologia que por acaso também fabrica carros, mas produz sistemas de energia, painéis solares, entre outros produtos. Já a BYD, uma gigante do setor de eletrônica e de baterias, seguiu o caminho contrário e nos últimos anos se voltou com força para o mercado automotivo. Inclusive já passou a Tesla no último trimestre de 2023
em vendas de carros exclusivamente elétricos, se tornando a maior fabricante mundial de carro elétrico neste planeta. Só em 2023, a BYD cresceu 62%. Isto mesmo, cresceu mais de 60% em um único ano, atingindo a impressionante marca de 3 milhões de veículos elétricos e híbridos vendidos no mundo todo. Para termos de comparação, isso é 1,5 vezes o mercado automotivo brasileiro do ano todo. Pois é, por mais tradicionais que sejam as marcas do mercado automotivo de hoje, elas tendem a desaparecer ou a fabricar apenas veículos de nicho se continuarem apenas a fabricar veículos. Tamanha competição global de hoje em dia. Não acredita? Pois veja esta declaração do presidente mundial da Toyota. É meu objetivo fazer a transição da Toyota de uma empresa automotiva para uma empresa de mobilidade. E para isso, eles estão construindo a Woven City, uma cidade conceito para testar e desenvolver soluções em mobilidade. Sim, gente, a Toyota, aquela do Corolla, Toyota Corolla, está construindo uma cidade inteira só para testar e desenvolver produtos para a mobilidade. Mas a gente nem precisa ir para o outro lado do mundo para ver essa transição do mundo automotivo acontecendo na frente dos nossos olhos. Pois temos um bom exemplo em terras brasílias, aqui no Brasil mesmo, que ilustra bem o movimento global de consolidação de empresas no ramo automotivo. Quem aí não lembra da empresa De Pascoal? Provavelmente você já foi numa loja da De Pascoal trocar pneus do seu carro, fazer a manutenção ou revisão do seu veículo. Pois bem, em 2023, a Fiat, isso mesmo, a Fiat, comprou a De Pascoal. Agora, além de desenvolver, produzir e vender carros, a Fiat também tem uma rede de manutenção para eles. Só que não é uma rede para a Fiat, é para qualquer carro. Até porque dentro do próprio grupo Fiat, atualmente grupo Stellantis, estão diversas marcas de automóveis e picapes, como a Jeep, a Ram, Dodge, Alfa Romeo, Citroën, Peugeot, até a Opel, a antiga Chevrolet da Alemanha, responsável por carros icônicos aqui no Brasil, como o Cadete, o Vectra, o Astra e o Corsa, hoje é da Fiat. O Corsa vendido na Alemanha é hoje basicamente um Fiat. Na verdade é basicamente um Peugeot 208. E o que você acha? Que marca ou marcas vão sobreviver neste novo rearranjo global do futuro do automóvel? Eu tenho meus palpites, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Quem tem aí um palpite do que significa SU7, o novo carro da Xiaomi? Bom, o número 7 é conhecido como um símbolo de sorte na China, e a sigla SU significa Speed Ultra. Confere só como isso vai deixar a concorrência em cabelo em pé ou comendo poeira. E sabe o que é tão rápido quanto o Xiaomi? O nosso Instagram, pois lá este corte da aceleração do SU7 e o seu super sistema de autoparking já tinham aparecido primeiro. Então nos segue por lá também para saber em primeira mão o que vai vir aqui para o canal. Espero que tenham gostado de conhecer o seu novo celular sobre rodas. Meu muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Vejo aqui você nos próximos vídeos do canal que o seu celular escolheu especialmente para você.